Giba. Olá, prefeito. Olá, secretária. Tudo bem? Giba Bergamin, TV Globo. Qualquer coisa que a gente questionar aqui sobre a virada ODS vai, obviamente, esbarrar no plano diretor nas questões ambientais. Por isso, já vou direto numa pergunta. No dia 26 passado, a Justiça determinou que a Prefeitura apresente um plano de gerenciamento de riscos. Quando a gente fala em riscos, a gente sabe que são os riscos geológicos e hidrológicos na cidade. E ele estava previsto no plano diretor de 2014. Eu queria saber se o senhor vai apresentar esse plano detalhado, já lembrando que a gente mesmo noticiou na TV Globo que o plano de gerenciamento relacionado a risco geológico, segundo a Prefeitura, ele foi de fato concluído, a gente noticiou. Mas o de risco hidrológico, ou seja, das beiras dos rios, muita gente sofre com os alagamentos, esse plano estava engatinhando até pelo menos o ano passado. Queria saber o que o senhor exatamente vai apresentar para a Justiça diante desse pedido que foi feito pelo Ministério Público, e a Justiça Paulista determinou que o senhor apresente esse plano de gerenciamento de riscos. Essa é a primeira pergunta, tá? Depois eu passo a outra, pode ser? Pode. Giba, foi bom você fazer esse destaque. Jornalista bom, Marta, é outra história, né? Não tem como não falar de plano diretor sem falar de ODS. Né? Não tem como. Tem uma relação intrínseca ali, né? Você não pode fazer com que essas duas ações importantes elas caminhem de forma separada, elas têm que caminhar de forma conjunta. Com relação à questão do risco geológico, você falou que a gente já tem o do hidrológico, a gente concluiu agora o plano municipal de drenagem da cidade, que tem tudo a ver com essa questão do risco. A gente já tem todo esse estudo, inclusive está publicado no site. Às vezes alguém lá do Ministério Público não vai lá na internet, né? A gente deve passar o link para eles. Mas a gente tem publicado todas as áreas de risco, todos o mapeamento, a Defesa Civil, e tem agora a questão do Plano Municipal de Drenagem, que a gente tem, a partir de agora, um documento fundamental para que a gente possa fazer todas as ações necessárias com relação a esse tema. Vocês observem que, por conta das mudanças climáticas, esse ano já foi muito claro a quantidade de chuva que caiu no volume maior, no tempo menor, e a cidade respondeu muito mais rápido. Se você pegar um balde de água e jogar dentro da tua pia da tua casa, você vai ver que aquilo vai demorar um tempo para descer. Né? Não é diferente da chuva, quando você põe muita água no tempo curto de espaço, mas, mesmo assim, a cidade rapidamente teve alguns locais de espelhamento de água, mas, digo, os locais mais comumente, né? Isso teve um retorno muito rápido, por conta de a drenagem funcionou. Alguns problemas pontuais a gente observou, com relação, inclusive, a uma obra que a gente fez ali de canalização do córrego na Interlagos, esqueci o nome da rua. Nós colocamos lá a câmera e a empresa havia deixado lá um equipamento, lá, um andaime dentro, né? Então, o andaime foi segurando a água. Ano passado, nós fizemos 1,7 bilhões de reais de obras de drenagem, microdrenagem, contenção de encostas. Esse ano serão 1,5 bilhões de reais. Então, as ações estão sendo desenvolvidas. A cidade de São Paulo, hoje, ela está no outro patamar do ponto de vista de saúde financeira. Né? Hoje, a gente tem muito claro aquilo que é preciso fazer e dinheiro para fazer, né? E planejamento e estrutura para poder fazer e desenvolver. Agora, essas coisas que o Ministério Público e a Justiça questionam, isso todo dia. Chega ofício aqui, todo dia a gente vai respondendo. O senhor vai apresentar, prefeito, de maneira detalhada esse plano de gerenciamento previsto no plano? Ele está no papel, ele está em alguma plataforma, tanto o risco geológico quanto o hidrológico, seja em que parte do estudo esteja? O que o senhor pretende apresentar? Não, vou apresentar tudo. A gente tem todas essas informações, inclusive, até a gente tinha pedido para a gente fazer uma coletiva para apresentar. Isso está marcado, não está? Acho que a gente até tem uma coletiva marcada para fazer a apresentação de todo esse sistema. Eu fiz uma mudança lá na área da Defesa Civil, trouxe... como é que chama o coronel lá, Vitor? Convidei o coronel Ronaldo para ser o coordenador da Defesa Civil, foi o comandante-geral da Polícia Militar. Nada contra quem já estava lá, mas a gente está dando uma atenção muito mais especial para essa questão. Criamos uma secretaria executiva especial da questão da área de limpeza, que a gente também trouxe um profissional muito capacitado, mas a gente vai apresentar todas as informações que eles solicitaram, mas muito disso já está lá no site. Você podia até pedir para mim o link aí, para eu passar para o Giba, e aí já passa. Prefeito, eu vou aproveitar uma pergunta feita pela Malu Mões e vou insistir nessa pergunta.
O último item do plano diretor, para ser mais preciso, o penúltimo, prevê o fim de uma legislação que acaba com uma área de proteção no entorno do Mirante de Santana, onde está a principal estação meteorológica de São Paulo. Se eu não estiver equivocado, eu acredito que não estou, isso não estava no plano que foi enviado pelo senhor. Houve uma alteração feita pelos vereadores que incluíram o fim dessa lei, que basicamente vai permitir a construção de prédios ali no entorno. A gente sabe que existe, inclusive, um litígio, há uma construtora tentando fazer uma construção lá, nós também já noticiamos isso. Eu queria saber do senhor se a Câmara aprovar no dia 21, como está previsto, o plano diretor com esse penúltimo item, que acaba com a área de proteção na região do Mirante de Santana, se o senhor vai sancionar ou vetar essa parte da lei. Você lembra o artigo, Giba? É o penúltimo artigo do plano diretor. Ele basicamente menciona que vai acabar com... extingue, né? Revoga uma lei de 1971 que previa que ele é uma área de proteção ambiental. Eu pergunto para o senhor porque isso foi colocado dentro do plano pela Comissão de Política Urbana e confirmada pelo presidente da comissão e pelo relator também, respectivamente o Rubinho, Nunes e o Goulart. Se for o artigo 101, eu vou acho que não é o 101. É que eu desci aqui para a coletiva, eu estava lendo aqui o relatório técnico dos meus técnicos sobre cada item do que eles alteraram. Então, agora eu não lembro de ter chegado nesse. Mas, enfim, se chegar... Posso tentar localizar aqui. Se chegar, se você tiver fácil, mas se chegar alguma coisa com relação à questão do Mirante, eu acho que o Marcos Gadelho conversou comigo sobre esse assunto, não foi? Que eu vou vetar? Conversou e com a possibilidade de veto. O senhor pode dizer, o senhor, prefeito, por gentileza, para a pergunta, se o senhor puder dizer para a gente se veta ou não. Não, mas eu posso dar a resposta já, não tem problema. É esse que o Gadelho me trouxe, sobre o Mirante de Santana, não é isso? Foi, mas tinha até divergência entre os técnicos, eles estavam discutindo isso, tinha a possibilidade de veto, mas está tendo uma discussão técnica dentro de SMU sobre isso. Não é unânime a decisão de veto nem de sanção sobre isso. Tá, então eu lembrei. Se for o texto que ficou na primeira votação, eu vou vetar. Se for um texto que a Secretaria de Legislamento adequar e que a gente possa fazer a proteção daquele ambiente, e se a Câmara aceitar a nossa proposta de alteração de texto, aí a gente sanciona. Mas o texto que foi votado, né, em primeira votação, eu vetarei. O senhor consegue detalhar um pouco mais qual é a proposta da Prefeitura para essa mudança? Eu não consigo, Malu, porque a gente teve vários... Eu estava lendo agora, eu estava te falando, eu não sei exatamente qual que é o item que fala desse texto. Só para você ter ideia, é tudo isso aqui, ó, que eu estava lendo com relação àquilo que teve de alteração na Câmara e aquilo que os meus técnicos colocaram como observação. Por isso eu perguntei para o Giba se ele tinha como me ajudar, qual era o artigo, que eu já poderia ler para vocês aqui especificamente esse item. Mas é algo que era algo que o secretário Marcos Gadelho trouxe com preocupação. Se ele estiver por aí, manda ele vir aqui para responder. O Chuco está aí, chama ele aí. Prefeito, então, é o artigo 101 da legislação que foi aprovada. O artigo 101 diz, ficam revogados os artigos 52, 148, 368, 366, artigo tal, lei tal, é isso, artigo 101. Então, é o último mesmo. Ficam revogados os artigos. O artigo 52, 148, 362 e 366 altera a linha B do inciso 4º do artigo 78, né? Aqui, o que diz é o seguinte, manter original executivo. Portanto, já tinha alguma coisa que o executivo mandou, né? Pela observação que está aqui. E a sugestão aqui dos técnicos da Secretaria é de que eu mantenha o original do executivo. Agora, eu não lembro qual que é o original do executivo. Mas eu acho que a gente podia fazer uma reunião com vocês, uma coletiva, para falar só da questão do plano diretor, porque eu vou trazer os secretários, porque realmente é muito artigo. Olha que eu leio, eu estudo, mas
Mas está respondido, então. Se Vocês chegar me- desse jeito, com essa aprovação, o senhor É isso veta, aqui, ó, então, manter original se chegar executivo. retirado da proteção daquela região, o senhor retira. Exatamente. Se tirar a proteção daquela região, eu veto. Eu vou fazer só uma última pergunta, mil perdões. Eu sei que é uma questão que o senhor já respondeu na semana passada em relação a uma declaração do Adilson Amadeu, vereador, pedindo uma contrapartida das construtoras em relação a isso. Uma reportagem completa do Valor Econômico de ontem diz que uma quantidade grande de vereadores da comissão, incluindo o vereador Goulart, recebeu, durante a campanha, contribuições de proprietários de empresas do mercado imobiliário, pessoas físicas. A coligação que o senhor foi eleito, pela qual o senhor foi eleito, junto com o Bruno Covas, também recebeu doações. Queria saber o que o senhor acha dessa questão, que foi inclusive noticiada, sobre essa relação do mercado imobiliário com os gestores executivos e legislativos, e quanto peso isso tem na decisão sobre o plano diretor, já que há uma crítica muito grande da oposição e de alguns movimentos e de alguns urbanistas de que o plano é muito pró-imobiliárias, pró-mercado imobiliário, pró-Secov. Isso é uma coisa que vocês estão acreditando, e eu acabei de citar aqui alguns temas que eu até não sei por que vocês estão acreditando, né? Mas, enfim... Eu estou acreditando a crítica à oposição, prefeito, e aos urbanistas que a gente ouviu. Não, mas vocês só falam desse assunto que eles colocam, vocês não falam, vocês não têm outra pauta, a não ser essas críticas infundadas que eles colocam. Eu acabei de falar da questão da ODS, da questão da pessoa morar perto, da questão do trânsito. Não tem sentido as colocações que eles colocam. Mas, enfim, objetivamente, Giba, eu te diria o seguinte, a relação que tem com relação à questão se teve essa doação. Eu não conheço nenhuma dessas pessoas que vocês estão falando aí. Eu nunca tive contato com nenhum deles. Do que eu vi na Gazeta Mercantil, se doou para a chapa nossa do Bruno e minha. Não conheço. Não pedi, não conheço. Do vereador Rodrigo Goulart também não. Mas eu te diria, assim, muito objetivamente, que não é porque essas empresas que fazem anúncio na Globo, na SBT, na CBN, na Folha de São Paulo, no Estadão, que o meio de comunicação não vai deixar de fazer o seu papel com relação à questão daquilo que tem que ser discutido. Então, isso é uma pauta que é ruim, vocês trazerem isso, porque ela só coloca situações para as pessoas de bem ficarem, como eu estou aqui agora, constrangido, né? Porque vocês estão colocando coisas sem nenhum fundamento, sem nenhuma correlação com nada de ilegalidade. E eu acho que não é justo. Como não é justo alguém chegar e falar para a Globo, tal empresa anunciou na Globo, agora a prefeitura anuncia na Globo. Prefeito, então, eu não questionei a legalidade. Mas qual que é a relação, então? Só estou fazendo a pergunta e acreditando, inclusive, a reportagem da colega do Valor Econômico. Que eu acho que foi errada. A gente não pode ter um jornalismo sério que fica colocando insinuações. Qual é o objetivo dela? Está querendo dizer o quê? Que a prefeitura, que o vereador, por conta de ter recebido uma doação, ele está agindo de forma não republicana e fazendo a defesa de algum interesse escuso? Isso é sério. A gente, ainda mais vocês, que são jornalistas de um alto nível, é uma coisa que é ruim, não é bom. Agora, imagina, a prefeitura faz anúncio na CBN. Agora, a CBN não vai poder criticar a prefeitura quando ela fizer alguma coisa errada? A prefeitura faz anúncio na Record, na Band, no SBT. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O que a gente tem que ter é posicionamento de alguma situação se houver alguma ilegalidade. Não. Então, ele recebeu uma doação e ele cometeu uma ilegalidade. Que ele pague por isso. Agora, ficar com suposições... Que isso? Eu não concordo com isso, não. Eu discordo e não vou deixar de colocar aqui a minha posição, fazendo essa relação muito clara. Então, que nenhum meio de comunicação receba publicidade de nenhuma empresa para poder não contestar, não receba publicidade. Não tem a ver isso, gente, pelo amor de Deus. Que isso? Imagina, o cara recebeu uma doação de, sei lá, quantos mil e é relator. Qual que é o problema? Qual que é a ilegalidade de receber a doação? Não tem ilegalidade. O que tem ilegalidade é que ele faça alguma ação que vá beneficiar alguém em detrimento do interesse público. Mas o secretário Marcos Gadelho está aqui, o Giba está perguntando a questão lá do Mirante de Santana, que você comentou comigo. Qual foi a sua recomendação? Simplesmente vetar, tirar essa aqui de fora. É isso. Gilberto, aqui. Gilberto, é transparência 100%. Total. Por isso que quando alguém fica fazendo ilação, a chapa recebeu uma doação, e daí? E daí? Ninguém foi lá e vendeu a alma para ninguém, não, para alguém doar, para doar. É vetar. Então, é isso. Isso relacionado à importância que tem para a São Paulo com a estação climática.
tem vários motivos para justificativa de preservar aquele espaço e com aquele gabarito. É um museu, pode construir só no limite do segundo andar do Mirante. Como está? A proposta nossa é ficar soltada. quer falar, desculpa. Não, fica à vontade. Vem aqui, põe uma cadeira aqui. Gentileza, secretário, desculpa.